mais uma aula do canal Interrogação, um canal cujo assunto principal é filosofia. E essa é a aula de número 6, Introdução à Filosofia Política, sim! Mas antes disso, dá um joinha aí, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bem, é muito comum hoje em dia associarmos a palavra política às mais variadas formas de desonestidades. Que absurdo! Quando se fala em política, lembramos imediatamente daquele político que roubou e não foi preso, do desvio de verbas públicas, enfim, das centenas de episódios de falcatruas ocorridos nos cenários políticos do mundo inteiro, menos no Brasil, é claro! Ou seja, dos gregos até nós, o termo política foi gradativamente revestindo-se de um caráter pejorativo. Todavia, em sua essência, política não tem nada a ver com essas práticas imorais. Assim como a religião, que muitas vezes é utilizada para enganar as pessoas, a política também é utilizada por sujeitos ou grupos que visam apenas vantagens pessoais em detrimento do bem coletivo. Mas essas práticas levianas não tornam a política e a religião, por exemplo, degeneradas em suas essências. A palavra política deriva do grego polis, que significa cidade-estado, ou em uma versão mais moderna, comunidade, sociedade, etc. Do termo polis deriva o termo políticos, aqueles que se ocupam com o governo ou administração da polis, da comunidade, da sociedade de forma geral. Podemos assim definir política como a arte de governar e político como aquele que estaria preocupado com os problemas coletivos, com os problemas de todas as pessoas da sociedade, ou pelo menos com os problemas da maioria, e não somente com o próprio umbigo, de onde se segue a compreensão do filósofo grego Aristóteles de que a política seria mais importante que a ética, pois a ética versa sobre a felicidade particular, questões da autorrealização do indivíduo no bojo da sociedade, enquanto a política versa sobre todos, sobre o coletivo, sobre a vontade geral, enfim, sobre a felicidade coletiva. No caso, segundo Aristóteles, a ética relacionar-se-ia às partes, enquanto a política ao conjunto das partes. A ideia de que a vontade da maioria prevalece sobre a vontade individual, que você muitas vezes defende, até mesmo de modo inconsciente e intuitivamente, possui suas raízes, ainda que você não saiba, na filosofia política de Aristóteles. Portanto, a política não seria algo ruim, pejorativo ou coisa que o valha. A realidade é que algumas pessoas, grupos, classes, clãs, queimaram a política no curso da história ocidental. Segundo Aristóteles, algumas características distinguem o homem dos outros animais, e uma dessas características é a política. Aristóteles diz que o homem é um zoon politikon, isso mesmo, zoon politikon, isto é, um animal político, quer dizer, se organizar politicamente é uma das singularidades do bicho-homem, visto que nenhum outro animal possui essa característica de forma tão organizada, e que o homem que decide viver isolado da sociedade, que vive em uma montanha separado dos outros seres humanos, seria uma besta, um louco, uma aberração da natureza. De acordo com o pensador grego, a primeira comunidade política seria a família, composta por 4 elementos: os filhos, a mulher, os bens materiais e os escravos. Nela, o homem seria naturalmente o chefe, o líder, aquele que dita as regras. Muito diferente do que acontece hoje em dia, não é mesmo? Vamos abrir um parêntese aqui. Vejam bem, pessoal, não se trata aqui de machismo ou coisa do gênero, pois todo autor é refém do seu contexto histórico, e estamos falando aqui de 4 séculos antes de Cristo. É evidente que Aristóteles não era um defensor precoce da emancipação feminina, seria exigir demais do nosso filósofo, que me perdoem as feministas de plantão. Em história, chamamos de anacronismo essa coisa de tentar entender um autor de determinada época com uma ótica de outra época completamente diferente. Portanto, não vamos aqui incorrermos em anacronismo, crucificando aí o Aristóteles. Fechando parênteses e voltando ao que interessa, então a família seria a primeira comunidade política, com organização, regras e hierarquia, por exemplo. Primeiro o homem, depois a mulher, depois os filhos, as filhas, os escravos, os animais e assim por diante. E é justamente dessa organização familiar que decorrem as organizações sociais mais complexas, as aldeias, as tribos, na linguagem de hoje, as vilas, os bairros, as cidades, os estados, os países, enfim. Não é possível fugir da política. Você não nasce sozinho, isolado, nasce inserido em uma teia de relações com outras pessoas. Essas relações pressupõem direitos, deveres, regras e hierarquias, e o conjunto dessas coisas, que implicam a organização social, recebe o nome então de política, goste você ou não. Podemos então entender
que a política começa dentro da nossa própria casa, onde firmamos certos acordos, aceitamos certas privações pessoais em troca do bem da maioria e da consequente proteção que essa maioria pode nos proporcionar caso estejamos dispostos a colaborar, de acordo com nossas capacidades individuais, com o bem de todos ou pelo menos com o bem da maioria. Depois das casas, temos os condomínios, as vilas, os bairros, as comunidades de forma geral. Essas micro-organizações sociais se estendem para as macro-organizações sociais, as cidades com prefeitos, vereadores, cidadãos, com eleições para escolha de representantes, no caso das sociedades democráticas, deputados estaduais, federais, governadores e presidentes. Vejam bem, a política, de acordo com Aristóteles, um dos maiores pensadores da cultura ocidental, o primeiro, ou pelo menos um dos primeiros filósofos a se debruçar sobre o tema, fundamentou que a política é inerente à espécie humana. Somos seres políticos propensos a nos organizarmos por meio de regras, normas, hierarquias, acordos, a fim de que tanto o indivíduo quanto o coletivo possam encontrar a felicidade ou a autorrealização. Seja dentro da nossa própria casa, na cidade onde moramos, no país onde vivemos, enfim, no mundo no qual existimos, é inerente à espécie humana a organização por meio de acordos, onde cada um contribui para o todo, desempenhando suas funções específicas da melhor forma possível. Chamamos essa organização de política, na qual nos privamos de muitos anseios particulares em troca de uma paz, de uma proteção coletiva. Assim, a política seria o desdobramento natural da ética, e significa dizer que se os sujeitos de uma sociedade, em suas vidas particulares, são virtuosos, ou seja, praticam a virtude, a união desses sujeitos, isto é, a soma das partes, implicaria necessariamente uma comunidade, um grupo, uma polis, a modo Aristóteles, realizada, autossuficiente ou simplesmente feliz. Portanto, se você julga que sua cidade, estado, país são grandes porcarias, provavelmente é porque, pelo menos à luz de Aristóteles, os indivíduos, partes componentes desse todo, também não são grandes coisas, visto que o todo é resultado da união de suas partes. Fica aí a reflexão. Um abraço e até a próxima aula.